Para mim é motivo de grande alegria estar aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está presente aqui. Porque o dia que eu e você desceu as águas, é uma promessa de Deus e Ele está em nós. Diz para o teu irmão, o Espírito Santo de Deus está em você. Então, não fique passando dificuldades com esse poder que tem dentro de você. Amém? Eu louvo a Deus pela vida da pastora Jaque, que ela quase prega a mensagem sexta-feira. Mas louvado seja Deus, porque foi uma testificação do Senhor. Porque esses dias eu fiquei em casa, não que eu não medite. Eu medito, eu não sou aquele pastor que fica lá futucando coisa, não. Mas eu, quando começo a futucar, eu acho. E esses dias, o Senhor, Ele me apertou. E eu falei, ô Senhor, eu não aguento mais não. Ele falou, você aguenta sim. Você não escolheu? Então fica na tua quietinho, que quem opera o impossível é o Senhor. E eu creio que Ele está presente na casa nesta noite. Eu quero dizer para vocês que eu amo o que eu faço. E eu orei hoje pela toda a igreja. Eu senti a presença de Deus orando pela vida de vocês. Amém? Hoje foi uma manhã bem assim. Eu tive uma forte dor de cabeça, mas mesmo assim eu louvei ao Senhor, porque eu sei que quando essas coisas acontecem comigo, é porque precisa de algumas coisas ser transformadas. Eu não sei quantos sentiram dor de cabeça hoje, mas eu quero te dizer, meu irmão, não para não, porque o Deus que nós servimos, Ele já nos deu grandes coisas e tem muito mais para fazer em nossas vidas. Sem delongas, não sai desse lugarzinho não, meu tangedor. Fica quietinho aí que Deus, Ele vai, assim, com certeza, continuar falando aos nossos corações. Abre a palavra do Senhor no livro do profeta Joel. Tu é fiel, sim. Tem uma canção, Diácono Tiago, Levita, que diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E a outra estrofe diz assim: vento do Espírito sopra neste lugar, sopra neste lugar, enche os nossos corações, enche os nossos corações. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher nesta noite. Sabe por quê? Porque eu me lembro que quando, livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Eu me lembro que quando Jesus subiu aos céus, Ele disse para nós, pastor Isaías, que não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E Ele já enviou o Espírito Santo de Deus para nós
não é utilizarmos não, para nós ser cheios da presença dele, para nós sermos renovados com a presença do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador das nossas almas. E quantas das vezes nós temos deixado o Espírito Santo de Deus de fora de algumas questões das nossas vidas? Quantas vezes nós temos desprezado, Levita Milênio, o Espírito Santo de Deus? Quantas das vezes nós temos deixado de lado essa pessoa que foi feita para nos ajudar e nos consolar nos momentos mais difíceis das nossas vidas? E eu pergunto para alguns nesta noite, em que distância você está? Porque Ele está dentro de você. Quando nós descemos as águas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo foi selado em nossas vidas. Cada um tem uma função. A palavra do Senhor diz lá no livro do Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E esse Espírito Santo, pastor Isaías, no passado ele só se revelava a sacerdotes, a profetas, a reis, que tinha a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas hoje Ele é propriedade e está dentro de nós, e nós precisamos nos beneficiar. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está com saudade de nós. Tem algumas questões que nós só vamos resolver na presença do Espírito Santo de Deus. Assim como Deus mudou decretos, eu creio que Deus vai mudar decreto ainda esses dias aqui no meio de nós. Eu creio que Deus muda decreto e muda sentença. Assim como Ele enviou o profeta Isaías e foi para visitar aquele cidadão chamado Ezequias, né? E disse para ele, ó, prepara, organiza a tua casa, porque tu vai morrer. Imagine que algum profeta hoje manifestasse e dissesse assim para você, ó, organiza a tua casa hoje. Eu não sei se tu tem plano funeral da Pax ou do MM Bahia, mas organiza a tua casa hoje, porque tu vai morrer. E tem alguns planos de saúde e alguns planos funerários que o que acontece, você só tem direito a gozar de algumas coisas depois de um mês, depois de 3 meses. Não é assim, pastor Amarelo? O plano de saúde ele tem algumas carências e vai chegando um determinado tempo para você usar ele, que não precisa você pagar a consulta. O que é que acontece? Você tem que ter uma carência para você utilizar algumas coisas. E o Espírito Santo não. Ele é propriedade nossa. Aleluia. Então nesta noite, deixe toda a reserva para trás. E que quando você se aproximar dessa ceia, quando você se aproximar desse cálice, eu creio que Deus já fez o renovo na tua vida e na minha vida, mas Ele vai fazer algo diferente nesta noite, porque essa noite é diferente. Nós não viemos aqui obrigado, nós viemos aqui porque nós fizemos uma aliança contigo, com Cristo, e nós temos que ter essa responsabilidade. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Sabe por quê? Porque há muitos que estão perecendo aí fora, há muitos que estão desgarrados do aprisco, e que nós precisamos ter a presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter estratégias, porque muitas das vezes as pessoas hoje, pastor Alex, que elas estão afastadas do caminho do Senhor. Muitos são conhecedores da palavra. E teve alguns dias atrás que eu estava em um determinado local, e sentado na porta, aí chegou um rapaz, um pedinte, né? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Ele citou versículos. Aquele cara que comeu Bíblia, que mastigou Bíblia, sabe? Que gravou versículo por versículo e não deixava faltar nenhum pedaço. Ele falou, tu tá vendo esse braço aqui? Aqui tem uma bala aqui dentro que está atravessada. Tu tá vendo esse aqui do lado? Ó, aqui foi tiro, ó. E falando, mas eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida. E eu falei, por que você não volta para Jesus? E que ele disse que eu já fui crente? O que sua boca está falando. Eu creio que você creu na palavra de Deus. Eu creio que você teve uma experiência com Deus. Mas você precisa voltar para Jesus. E ele começou a conversar e conversou e conversou. Eu falei, mas Deus, muitas das vezes nós temos nas nossas vidas toda a liberdade e nós nos escravizamos novamente.
Então nessa noite, meu irmão, você tem liberdade para adorar a Deus. Você tem liberdade para dizer, ó Deus, eu não quero mais reclamar da minha vida. Porque a Bíblia diz que toda sorte de bênçãos já foram liberadas para as nossas vidas. E nós temos o poder de matar e dar vida. E nós precisamos profetizar, como assim fez o profeta Joel, que nós vamos ler nesse exato momento, profetizar, mesmo o pastor Ailton não sendo beneficiado, porque a profissão de profeta no passado era uma profissão árdua, porque muito pouco acreditavam, mas aqueles que acreditavam no Senhor, o Senhor mudava o decreto e as portas do inferno não prevaleceriam, porque tinha um povo clamando e adorando ao Deus Todo-Poderoso, tinha um povo que acreditava que em meio às dificuldades, em meio aos calabouços, em meio às prisões, em meio à chicotada, eles acreditavam que Deus, que a destra do Senhor fazia proeza. E esse cidadão aqui, ó, vem e diz para mim e para você nesta noite. Profeta Joel 2:28. Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: e há de ser que depois de quê, bispo? E há de ser que depois. E com essa vírgula aí, bispo, e o Senhor mandou eu dar uma paradinha e meditar. E há de ser que depois da luta, da provação, da dificuldade, da escassez, se você crer, o Espírito Santo de Deus preenche todo o vazio. Mas sabe o que é que muitas das vezes acontece com as nossas vidas? Nós deixamos de adorar ao Criador e adoramos a criatura. Nós deixamos de buscar a presença do Senhor para buscar os nossos próprios interesses. Nós deixamos a presença do Senhor por conta de uma barganha. Mas eu quero te dizer, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele tem saudade, ele tem ciúmes, ele tem, meu irmão, um apreço pelas nossas vidas. Sabe por quê? Foi determinado que ele é o nosso consolador. Então, bispo Flávio, no momento das nossas aflições, no momento das nossas angústias, nem sempre a gente vai encontrar, irmão Mário, uma pessoa para nos dar uma palavra de consolo. Mas tem um amigo que esse não falha. Tem um amigo que ele não desiste de você. O Espírito Santo de Deus, e é ele que nós temos que nos apegar. Porque eu posso falhar como bispo, como pastor, como pai, como obreiro, eu posso falhar, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, meu irmão, a partes verdejantes, aonde nós não vamos, se encontrarmos escassez, não vai demorar, porque o deserto não é casa de crente, o deserto não é habitação de crente. Muitas das vezes passamos por alguns desertos, porque precisamos passar, mas a palavra do Senhor diz lá no livro dos Salmos, que diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. E eu pergunto nessa noite, qual é o medo que tem te afastado da presença do Senhor? Aí eu vi a missionária Juliana ministrando aqui, né? Tu tá pensando que isso só acontece? Ela pensa que isso só acontece na vida de um levita? Levita é obreiro da casa do Senhor, meu irmão. Levita é um adorador na presença do Senhor. Então todos nós que servimos ao Senhor, tem os momentos que vem aquele temor. Mas a Bíblia diz que quem tem medo não é perfeito. E nós precisamos todos os dias nos entregar verdadeiramente a Cristo, que nós vamos entender que a luta que nós estamos vivendo não é maior do que o que os outros estão passando. Nós temos que convidar o intercessor das nossas vidas. Nós temos que convidar o conselheiro das nossas vidas para ele entrar e fazer, não, que ele já faz morada em nossas vidas e que nós não podemos de forma nenhuma deixar de adorar o Espírito. E diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer uma casa, irmão Mário, uma casa adornada. Quem é mulher aqui sabe, quem é homem sabe, que quem não gosta de uma casa arrumada, cheirosa? Quem não gosta? Quem não gosta, levanta a mão. Quem não gosta de uma casa arrumada aqui? Mas quem gosta de uma casa arrumada? Então nós temos que preparar essa casa para que o nosso Consolador, ele sinta prazer de estar nessa casa.
Então ele diz, aí depois derramarei o meu espírito. Ele não quer derramar o espírito dele em qualquer lugar. Ele disse para o profeta Joel que depois derramaria do espírito dele sobre toda carne. Sabe quanto tempo isso durou para acontecer? 400 anos depois. Nem existia mais os cacarecos do osso. Esses dias a gente foi lá onde o meu pai foi sepultado, que ele pediu que antes de morrer a gente tem que obedecer, né? A gente não obedece morto não, mas tem os como é que se diz? A gente respeita, e minha irmã falou, vamos comigo, porque a gente vai ter que fazer aquele procedimento. E aí nós fomos para pegar aqueles restos mortais para colocar lá, onde ele pediu que colocasse na urna funerária lá da irmã dele. E aí nós fizemos isso, e eu vejo que nós não somos nada. Um cabra valente, um cabra que trabalhou bastante, um cabra que era respeitado pela sociedade, mas é o final de todos nós. Só os ossinhos. Eu digo uma coisa para vocês, aí as pessoas falam assim, ó, o caixão de fulano tem que ser bonito, a urna funerária de fulano. Vocês sabiam que tem pessoas que alugam urna funerária, aquela luxuosa, para poder mostrar para a sociedade, pastor Alex, aquilo ali é tudo, aquele bolo, Michele, que bota em cima da mesa, mas quando a gente vai ver é tudo fake, não é um bolo de verdade, só é um bolinho desse tamanho para o cabra comer, e tá aquele bolão bonitão lá, que eu já vi um aluguel de quase R$1.800 num negócio daquele. Quando eu vou ver, não, o bolo sai isso aqui. Mas o povo aluga urnas funerárias luxuosas para ficar naquele velório onde vocês veem aquele glamour, sabe? E quando a gente vai ver, depois a pessoa vai ser cremada e aquela urna volta para ser usada novamente. Tudo fake. Até para a urna funerária tem fake também, viu, Crio? E aquela maior besteira. Mas eu quero te dizer, meu irmão, nós precisamos adorar, exaltar o nosso Deus enquanto nós estamos vivos, porque depois que nós partimos disso aqui, meu irmão, se nós não deixarmos um legado aqui na terra, se nós não deixarmos uma história aqui na terra, eu quero te dizer, nós vamos ser esquecidos. Mas eu quero te dizer de uma pessoa que foi lembrada nessa profecia. Abre lá no livro, depois a gente volta. O livro dos Atos dos Apóstolos. Esse é o tema, não é, pastor Alex, do nosso estudo aqui às terças-feiras. Cadê o Atos da minha Bíblia, pai? Eu achei. Vocês acharam? Diz para o teu irmão, meu irmão, nós precisamos nos preparar para os grandes adventos que irão acontecer em nossas vidas, em nossos dias. E diz assim, todos acharam? 2, do verso 1 em diante. Amém? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas, diga, foram vistas, língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos,
de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia na sua própria língua. Diga: Deus não faz acepção de pessoas. E todos pasmaram e maravilharam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses que estão falando? Como, pois, os ouviste cada um na sua própria língua, e em que somos nascidos? Pétros e Médios, elemitas, e que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, e Ponto da Ásia, e Frigíria, e Panfilha, Egito, e Patos da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos têm ouvido em suas próprias línguas fala de grandezas de Deus, e todos se maravilharam, estavam surpresos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é que foi dito. Isto é o que foi dito por quem? Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos olhos terão visão, e os vossos velhos sonharão. E o verso de número 42 dizia: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Diga: tudo em comum. E perseverava unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja aquele que se havia de salvar. Diga: é obrigação minha, é responsabilidade minha trazer as vidas para a presença do Senhor. E eu quero te dizer, amada igreja do Senhor, nós somos privilegiados, porque no passado ouvir a voz de Deus era somente para sacerdotes, profetas, sabe, para pessoas que tinham, sabe, a aproximação, sabe, do templo. Não era para qualquer um. E hoje o Senhor Jesus nos deu essa liberdade, e está dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, como igreja eleita de Deus, sair do anonimato e dizer para Deus para que foi que Ele chamou a mim e a você. Ele nos chamou com uma responsabilidade. E eu quero te dizer, não falo da igreja local, eu falo da igreja em geral. Tem desprezado a presença do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, em nome de Jesus, não é usar e abusar. Não é usar, porque o Espírito Santo não é um objeto descartável, um pratinho descartável ou um copinho descartável. É uma pessoa que tem sentimento e geme com gemidos inexprimidos pela minha e pela tua vida. E como a pastora Marilene falou, e é um dever nosso ter o nosso cantinho de adoração, porque todas as vezes que Deus abençoava um profeta, todas as vezes que um profeta daquele teria a visita do anjo, fazia um altar de adoração para o Deus Todo-Poderoso. Jesus ainda não estava na terra, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, mas a promessa de Deus se cumpriu em nossos dias, e nós precisamos deixar de carregar fardo que o Senhor nos chamou para nós carregarmos. E muitas das vezes nós carregamos, sabe, aquela malvada, terrível cadelinha na pindoba, ó, puxando, não consegue despertar. Muitas das vezes, volta e meia, nós estamos na mesma prática. E nós precisamos lembrar do Espírito Santo de Deus, porque o Pai diz assim: eu vou,
mas deixarei o Consolador, não te deixarei órfão. Então nós temos, meu irmão, tanto uma família terrena como uma família espiritual. Nós somos irmãos de Cristo Jesus, e Ele diz, eu vou preparar uma morada. Às vezes nós somos exigentes, né, pastor Wilson? Nós queremos aquela porta bonita, nós queremos, sabe, aquele armário da cozinha impecável, aquela geladeira que cabe uns 50 quilos de carne de picanha. Nós queremos estar ali abastecido, farto de um monte de coisa. Aí essa semana eu fui andar, e quando eu vim andar andança, eu e Evelyn era cansada, só com a língua de fora já. Aí a senhora falou assim, e ela vinha para um culto em uma determinada denominação, e ela vinha feliz, alegre, e dizia assim, eu estou feliz porque minha geladeira está cheia e o meu armário está cheio. Mas eu quero te dizer, essas coisas passam. Você pode até passar fome, você pode até passar frio, você pode até estar distante dos seus, mas eu quero te dizer, você tem uma pessoa que mora em você, que se você quiser, todos os dias ele te visita para bater um papo. Foi com Adão. Adão tinha a presença do Senhor todos os dias, mas chegou um dia que Adão olhou para onde não deveria olhar, consumiu o que não deveria consumir e ficou afastado do Éden. Mas eu quero te dizer, o nosso Deus é um Deus misericordioso, tardio em graça, grande em benevolência, em amor. E nós precisamos todos os dias, meu irmão, ter esse encontro com o Todo-Poderoso. Às vezes é cansado, né, bispo? É cansativo, mas Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito. Tudo que acontece com as nossas vidas, os lugares que nós vamos, que eu não posso ir, e às vezes algum de vocês vão, deixa a marca do cordeiro lá, como Raabe botou aquele fio de escarlata lá no muro, para dizer de quem ela era, de quem ela pertencia. Mesmo sem ser convertida, ela desceu aquele fio de escarlata, identificando de quem ela pertencia, mesmo não sendo convertida, varão. Nós precisamos, meu irmão, levantar a bandeira do Todo-Poderoso em nossas vidas, para onde nós passarmos, mesmo com aquela situação, pastor Ailton, missionária Rosa, que às vezes a pessoa vem e pede oração para a gente, e a gente está um caco, um pedaço, que a gente não sabe nem se a gente vai orar, se vai dar certo, mas a pessoa fala, sabe por que a pessoa pede? Porque elas confiam no Deus que nós servimos. Aleluia. Elas confiam, sabe, na promessa de Deus em nossas vidas. Mas nós, como igreja do Senhor, nós precisamos, em nome de Jesus, não dar combustível para que o inimigo trafegue, porque nós somos portadores de boas novas. Aleluia. E muitas das vezes nós damos combustível, sabe, para o inimigo ele incendiar nações, incendiar reino, incendiar famílias, sabe? Mas nós somos portadores de boas novas, e nós precisamos todos os dias, meu irmão, secar a fonte que o inimigo bebe água em nossas vidas. E como é esse negócio, bispo? Brechas, contenda, divisões, separações, tudo isso nós precisamos, fechar, para que o inimigo, ele diz assim, como chegou para Jesus, lá no livro de Mateus, lá no livro de Lucas, e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, Jesus estava ali, sabe, praticamente em um estágio, meu irmão, que só Jesus conseguiu ficar naquele estágio, e Moisés, tu está entendendo? Mas ele venceu as propostas de Satanás com a palavra. Sabe como é que nós vamos vencer as propostas do diabo? Sabe como é que nós vamos rejeitar as propostas do maligno? Através da palavra. Como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas da palavra que sai da boca de Deus. E Jesus era o próprio Deus. Se ele foi tentado, imagine nós. E como é, bispo, que nós vamos suportar as tentações nesses últimos dias? Como é, bispo, que nós vamos suportar as aflições e as perseguições, muitas das vezes dos mais próximos de nós? Com a presença do Consolador, com a presença do Espírito Santo de Deus. Ele quer, meu irmão, fazer parte desse negócio que você vai começar. Ele quer fazer parte, sabe, da sua vida, dos seus negócios, da empresa que você trabalha. Ele quer, sabe por quê? Porque ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele fica triste quando eu estou triste.
Ele tem a função dele. E nós precisamos saber para que foi que Deus nos chamou. Ah, o senhor não sabe, lá em casa as coisas tá tudo difícil. Nada dá certo para mim. Eu quero lhe dizer uma coisa. Convide o Espírito Santo de Deus, que eu creio que Deus pode mudar o decreto. Eu creio que Deus pode abrir porta onde não tem parede. Eu creio que Deus pode fazer o impossível para que eu seja abençoado. Mas que quando, pastor, essa bênção chegar na minha vida, eu não seja egoísta. Eu digo, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Às vezes eu falo assim, se eu souber de algum lugar, de alguma coisa, eu não vou falar para ninguém. Mas eu não consigo. Sabe? Muitas das vezes a gente vê uma porta de emprego se abrindo. Muitas das vezes a gente sabe de onde está se abrindo uma porta de emprego. Eu costumo falar para alguns, entendeu? Para você se preparar para algumas situações. Sabe? Às vezes a gente vai fazer uma entrevista em um determinado local de trabalho. E muitas das vezes na entrevista a gente faz um sepultamento da nossa vaga. Não é assim, Milene? Na entrevista a gente faz um sepultamento da vaga. Por quê? Porque, meu irmão, a gente tem que saber o que a gente fala. A gente tem que conhecer o perfil da empresa que nós vamos trabalhar. E eu creio que muitos sabem o perfil do ministério que nós congregamos. Ela leva esse logotipo, A Arca da Aliança representa o quê? A presença de Deus. Então esse ministério e nós representamos a presença de Deus aqui na terra. Vamos ter que adorar a arca? Não, esse é o instrumento que no passado foi usado para depositar a vara, o maná e o que mais, pastor? E os 10 mandamentos. Então é um instrumento que no passado foi muito utilizado. Eu lembro que usar, não sei se pegou na esquerda, não pegou não, ele tocou e simplesmente ele foi fulminado. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário para que eu tivesse vida e vida com abundância. Então nós temos que fazer bom uso daquilo que está dentro de nós. Nós precisamos, aí a gente fala assim, esse lugar aqui não é mais para mim. Nem assim que a gente fala, não dá mais para mim. E como bispo, nós vamos fazer com as pessoas que nos convidam para irmos em determinados locais. Você ora a Deus primeiro. Ô bispo, mas é a nossa família. Então nós temos que ter sabedoria e pedir a Deus discernimento quando a gente entrar naquela casa, entendeu? Orar a Deus, clamar ao Senhor, pedir sabedoria naquilo que nós vamos falar, porque são os futuros cristãos. São os futuros servos do Senhor. Um dia, quando o Senhor nos encontrou, nós éramos recheados de pecado, recheados de mazelas, sabe? Mas Jesus, ele se fez, pastor Ailton, maldição pelas nossas vidas, para que a gente tivesse vida e vida com abundante. Nós temos que ter tudo em comum, como essa palavra aqui no livro de Atos diz, que aquele povo do início daquela igreja, eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, sabe? Eles era o tipo do escambo antigamente, que o que não tinha café, trocava com o que tinha açúcar, e aí as coisas iriam acontecendo e nada faltava para aquele povo, sabe por quê? Porque ele estava em unidade. E eu descobri que nós já estamos vivendo e nós precisamos aprimorar essa unidade, porque eu quero dizer uma coisa para vocês: os holofotes do cão, os holofotes do inferno estão sobre as nossas vidas, para ver o que nós fazemos, o que nós praticamos, aonde nós vamos, com quem nós vamos e com quem nós fazemos aliança. Então nós precisamos estar atentos, não porque o bispo Pedro vai ver, não. Nós temos que estar atentos, porque dentro de nós está o Espírito Santo de Deus, e é com quem nós temos que ter, meu irmão, uma aliança todos os dias. E saber que na hora que eu estou passando pela dificuldade, eu tenho que clamar o Espírito Santo de Deus, porque o Pai está preparando uma morada lá em cima, e nós precisamos consultar ao Espírito Santo de Deus. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? Eu ganhei esse relógio de presente e eu vou entregar ele no altar. Eu ganhei e estou devolvendo ele para o altar.
porque eu quero contribuir com a obra do Senhor. Ele não vai voltar mais para o meu pulso, bispa. Ele vai ser uma propriedade para que a gente utilize para gairar fundos para a construção do nosso templo. E eu conto com cada um de vocês. Eu fui num canto um dia desse com o pastor Ailton e eu perguntei por dois caras que estavam lá, o gerente e o vendedor. Vocês sabem o que é farinha de pedreiro? Vocês conhecem farinha de pedreiro? Ele falou, eu não conheço não, pois é cimento. O dia que eu começar e que eu voltar a construir, eu vou vir aqui porque eu quero que vocês me doem um saco de cimento. Sabe por que a obra do Senhor crescia? Sabe, não é assustadoramente não. Sabe por que a obra do Senhor crescia em graça e em quantidade? Porque o povo tinha tudo em comum. Quando nós, sendo 70 aqui hoje, que eu creio que tem mais, quando nós abrimos a nossa boca e falar da nossa necessidade, falar do que nós estamos vivendo, do que nós passamos, não é que as pessoas se compadecem não. As pessoas veem que existe e que acontecem essas coisas. Ainda agora, quando eu passei ali no ponto, eu vi um cidadão. Pense numa figura, pense no Quasímodo. Depois de uma pesquisa, vocês vão descobrir o que é o Quasímodo. Pense no Quasímodo, estava a pessoa. Porque o homem, quando ele fica sem a presença de Deus, ele fica uma figura, meu irmão, mal acabada. E a Bíblia diz que ele nos criou perfeito para a sua glória. E eu me lembro que eu estava em um determinado local esses dias, foi até no aniversário da pastora Marileide. E a gente, os homens, se reuniu lá no cantinho da casa do pastor Isaías e ficamos sentados. E o diácono Robson falou assim, ó bispo, o senhor precisa fazer uma comissão com os homens. E eu vi aquilo ali, eu chorei por dentro de mim. Eu estava ali, ó, se eu pudesse sair correndo. Só Deus sabe como estava a minha alma naquele dia ali. E eu ouvindo de um lado e eu ouvindo de outro, sabe? Aí ele falou para mim, ó, se o senhor continuar assim, o senhor não vai aguentar, o senhor vai ficar doido. E eu te digo que a gente fica louco. Aí esses dias, eu visitei o livro do Êxodo, capítulo 18. E o sogro de Moisés, depois que Moisés sai de lá do deserto, provavelmente estava no meio do caminho. Depois vocês meditam em Êxodo, capítulo 18. Aí o sogro viu o que Moisés estava fazendo com aquele povo, dando aquelas consultorias ao povo, atendendo o povo, igual aqueles macumbeiros que eu já fui mais minha mãe no passado, que a gente visitava, ia mesmo de gente para lá para a casa do cara, passava o dia todo sentando esperando a consulta do velho. Era. E o que acontece? Para ver o que o velho ia falar lá, sabe? E a gente fazia piamente aquilo que o velhinho falava. Resultado, mas voltando para Moisés, para vocês verem, e Moisés dando consultoria ali, pastor. E o povo passava o dia todo ali. Tinha muitos que saía e não recebia consultoria. Não sabia se ia voltar ou se não ia voltar nunca mais. E o sogro de Moisés achou aquilo um absurdo. E o sogro de Moisés falou para Moisés, levante homens capacitados para lhe auxiliar. Eu não vou levantar porque aqui já tem. Mas nós como homens, nós vamos abraçar esse empreendimento que não é para o bispo Pedro, não é para a bispa Flávia, não é para o pastor Isaías, é para o Senhor. E é o Senhor que vai enviar a provisão para que esta obra ela seja acabada. Tem muitos que perguntam, mas bispo, parou a obra por quê? Parou, mas vai começar. Parou, mas ela vai começar na terceira semana, primeira, segunda, na terceira semana de outubro, nós vamos fazer um mutirão para nós colocarmos as tábuas ali, sabe, fechar o que tem que fechar para nós prepararmos a laje para nós batermos. Sabe por quê? Porque é no meio do caos, é no meio da luta que Deus envia a provisão. E quando nós como igreja dermos as mãos com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos ver, meu irmão, que a obra, quando é do homem, quando ela é do homem, muitas das vezes ela não vai à frente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente desanima. Só quem sabe é quem constrói. E quando você começa a construir, não sei vocês, mas dá vontade de ir para o mercado comprar tudo, para no outro dia o negócio estar pronto. É levantar a parede, rebocar tudo no mesmo dia. Está pensando que eu já pensei assim? Não, já. Mas só que tem um processo.
as coisas. Não é do meu jeito, é do jeito que Deus quer. Mas nós iremos voltar, nós iremos anunciar a nossa necessidade. Eu quero dizer para vocês, eu não quero político nenhum aqui dentro. Se você sonhar que vai aparecer, nem manda vir. Se quiser vir para o culto, participar, pode deixar. Mas se ele vir para cá com a carinha de banjo dele mexendo atrás, ó, deixa ele lá. Sabe por quê? Eu não quero ser refém de político. Não quero, sabe por quê? Porque o vereador pede hoje, porque o deputado deu. E lá na frente o deputado vai querer, e eu não vou ter como dar, eu não sei a quem você vai dar o voto, sabe? Então é o tipo da coisa, eu não posso prometer voto a ninguém, porque eu já fiz o voto com Cristo.